Guys, vamos falar de um limite especial, que é o seguinte limite. É o limite de a elevado a x, ou melhor, a elevado a h menos 1 sobre h quando h tende a zero. Pois bem, acontece que esse limite tem uma maneira de calcular, nós não iremos apresentar essa maneira, e o valor desse limite depende desse a. Através de análises, nós podemos concluir que existe um valor para a em que esse limite dá exatamente igual a 1. E esse valor para a, cujo limite é igual a 1, é um número que é aproximadamente igual a 2,72, se nós formos considerar duas casas decimais. O detalhe, guys, é que esse número não é um número racional, ou seja, na sua representação decimal, ele não tem uma quantidade de casas decimais finitas. Esse número, na verdade, possui infinitas casas decimais. Portanto, é o que a gente chama de número irracional. Números irracionais normalmente são representados por letras ou algum outro símbolo específico. No caso do número cujo esse limite dá 1, a gente chama ele de número E, provavelmente em homenagem ao matemático Leonardo Euler. Pois bem, e esse número E é um número especial porque ele aparece em diversos problemas da natureza. Quem for fazer a disciplina EDO vai perceber isso. Infelizmente, aqui no cálculo 1, talvez a gente não tenha recursos ou ferramentas suficientes para mostrar que ele aparece em diversos elementos da natureza. Então, aqui no cálculo, nós iremos se contentar simplesmente com o fato que ele é aproximadamente igual a 2,72. Na calculadora você pode fazer cálculos com ele. E elevado a 1, que é o próprio E, você vai ver aqui que é 2,718282. Esse 82 não repete mais depois não, tá, guys? Porque aparece apenas com 6 casas decimais. Aqui, professor, mas eu colocou 7,2, aqui está 7,1. Se arredondar só com duas casas, aqui vira 2 por causa desse 8. Se eu calcular elevado a 2, por exemplo, vai ter esse valor. Ou seja, ele está na calculadora, obviamente, por ser um número de grande importância. E, guys, devido a esse limite, através de um cálculo, a gente consegue descobrir uma propriedade extremamente interessante do número E, que é justamente que se eu pegar ele elevado a x, a sua derivada é igual a ele mesmo. Isso é uma das coisas mais interessantes do número E, que é o que faz ele aparecer tantas vezes na natureza. Mas vamos falar um pouquinho mais sobre isso. O número E é tão importante, mas tão importante, que essa função aqui tem um nome especial. A gente chama de função exponencial. Na verdade, guys, exponencial. Qualquer função com uma base positiva diferente de 1 é chamada de função exponencial. Mas, em muitos dos casos, quando nós falamos de função exponencial, nos referimos especificamente a essa função com a base E devido à grande importância. Então, mesmo tendo várias funções especiais, esse bichinho, essa função, dentre elas é a que mais aparece, a que mais a gente trabalha e mais a gente estuda. Ok? Essa função, ela é bijetiva, e assim como toda função bijetiva possui inversa. A inversa de toda função exponencial é um logaritmo. Então, nós temos a inversa dela, que é o logaritmo na base E, que devido a essa base E ser tão importante, esse logaritmo ganha um nome especial, que é chamado de ln de x, ou log natural, que é o logaritmo natural. A questão do ln de x nós iremos trabalhar com ele mais para frente, mas por enquanto só com E. Não precisa se preocupar muito com ele. De início, o que nós mais utilizamos do número E é essa aproximação quando precisamos fazer cálculos
numéricos e o fato de que a derivada dela é ele mesmo. Então, a derivada da função exponencial é a própria exponencial. E a partir dessa derivada, a gente consegue fazer um cálculo, que eu não vou mostrar a vocês, da derivada de bases aleatórias sem seu E. A derivada de uma base aleatória sem seu E vai ser a própria exponencial vezes ln da base. Okay? Só um detalhe, guys, eu não coloquei, mas a gente tem a seguinte propriedade. ln do E, por ser logaritmo, quem estudou o logaritmo deve lembrar que logaritmo aplicado na base sempre é 1. Então eu estou aplicando no E e o E é a base, portanto é 1. Vou deixar isso aqui destacado, porque a gente vai usar isso aqui no futuro. Por enquanto não precisem se preocupar com essa parte, ok? Mas só para ter ciência, se você quer derivar uma exponencial em outra base, ainda continua sendo a própria exponencial, igual aqui, só que tem um acréscimo de um fator que é o ln da base. Então, guys, é isso. Essa aqui é a derivada da exponencial e ela vai entrar na nossa tabelinha aqui como mais uma das regras de derivação. Aqui eu vou colocar bem aqui com outra regra, derivada da função exponencial, que é e elevado a variável. É 1. Detalhe que a nossa função exponencial é e elevado a variável. E eu acabei de lembrar que a gente mencionou nessa aula aqui, que a função exponencial, a interna dela aparece aqui em cima. Ok? Então, guys, essa regra de derivada da exponencial ser a própria exponencial, está atento que tem que ser exponencial aplicado na variável. Qualquer mudança aqui de variável já não é mais a mesma coisa. Por exemplo, se eu quiser derivar, eu quero derivar elevado a x mais 3. Aqui já não é mais a regra da função exponencial. Professor, mas é exponencial. É exponencial, porém, aqui no expoente, que é a interna, não está sendo somente a variável. E a nossa regra tem que ser, para dar certo, tem que ser somente a variável aqui no expoente. No futuro, a gente vai ver como deriva quando eu tenho essas mudanças. Eu posso colocar como exemplo, a gente parou na letra B, eu posso colocar como exemplo a letra C, que será o seguinte: eu vou escrever g de x como sendo 3x menos 8 exponencial de x. Aí eu vou derivar essa função. Como é que eu derivo? Percebo que é uma soma. É uma soma por causa desse menos. É uma soma. Professor, não é uma soma, é um menos, é uma subtração. Colocar aqui. Mas a gente já comentamos várias vezes que a gente chama de soma, porque a gente consegue transformar numa soma, não faz muita diferença. Pois bem, então como é que eu derivo uma soma? Vou derivar a primeira parcela, constante vezes variável, a própria constante, menos, vou derivar essa outra parcela. Como é que eu derivo essa parcela? É constante vezes função. A constante 8 eu vou repetir e vou derivar a função. Qual é a derivada da função exponencial? É a própria exponencial. Então fica assim a nossa derivada. Ok, guys? É isso. Thanks.